Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Não foi uma afirmação casual, não foi uma metáfora. Foram palavras diretas, inequívocas, pronunciadas horas antes de sua crucificação. Palavras que revelam sua existência eterna, sua glória pré-temporal, seu relacionamento com o Pai desde antes do tempo existir. Glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, antes de Gênesis 1:1. Antes dos anjos, antes do tempo, Jesus estava lá, com o Pai, em glória. Mas esta não foi uma oração comum. Esta não foi uma súplica desesperada. Esta foi a oração mais profunda, mais teológica, mais reveladora de toda a Escritura. Uma oração onde Jesus, pela primeira vez de forma tão clara, revelou sua glória eterna, sua existência antes da criação, seu relacionamento íntimo com o Pai, desde toda a eternidade. Esta é a oração de João capítulo 17, a oração sacerdotal. A oração que nos dá um vislumbre da divindade de Cristo como nenhum outro texto no Novo Testamento. Era noite, a última noite. Jesus havia acabado de celebrar a Páscoa com seus discípulos, havia instituído a ceia do Senhor, havia lavado os pés dos 12, havia predito sua traição e a negação de Pedro, e havia ensinado profundamente sobre o Espírito Santo, sobre permanecer nele, sobre o ódio do mundo. E então, no final de tudo, ele orou. João capítulo 17, versículo 1. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse, levantando seus olhos ao céu, um gesto de intimidade, de conexão, de comunhão. Jesus estava prestes a falar com seu Pai, não como um homem desesperado, mas como o Filho eterno se dirigindo ao Pai eterno. E as primeiras palavras foram, Pai, é chegada a hora, a hora. Jesus havia falado sobre essa hora durante todo o seu ministério. Quando sua mãe pediu que ele fizesse vinho em Caná, ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Quando queriam matá-lo em Jerusalém, o texto diz, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Mas agora, a hora havia chegado, a hora da cruz, a hora do sacrifício, a hora para a qual toda a história estava se movendo desde a fundação do mundo. E Jesus continua, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Glorifica-me, mas não para meu próprio benefício, para que eu possa glorificar-te. Este é o coração da Trindade. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. E nessa glorificação mútua, o propósito eterno de Deus se cumpre. Mas então Jesus revela algo extraordinário sobre sua autoridade. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, poder sobre toda a carne, autoridade sobre toda a humanidade. Jesus não é apenas um bom mestre, não é apenas um profeta. Ele tem autoridade absoluta sobre cada ser humano que já existiu ou existirá. E para quê? Para dar vida eterna. E então Jesus define o que é vida eterna. E esta definição é revolucionária. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna não é apenas duração infinita, não é apenas viver para sempre. Vida eterna é conhecer a Deus, é ter um relacionamento real, pessoal, íntimo com o Pai e com o Filho. Conhecer aqui não é conhecimento intelectual, é conhecimento experimental, é comunhão, é conexão profunda, é o que Adão tinha no jardim antes da queda, é o que a humanidade perdeu e é o que Cristo veio restaurar. E então Jesus faz uma declaração sobre sua missão. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Tendo consumado, já estava feito. Embora a cruz ainda estivesse horas à frente, na mente de Cristo, a obra já estava completa, porque ele sabia que não falharia, sabia que iria até o fim, sabia que consumaria tudo. E então vem o momento mais poderoso desta oração, o momento em que Jesus revela sua pré-existência eterna de forma inequívoca. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Deixe isso penetrar. Jesus está pedindo ao Pai que lhe devolva a glória que ele tinha antes da criação. Antes de Gênesis 1:1. Antes de, no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes dos anjos. Antes do tempo. Antes de tudo. Jesus estava lá, com o Pai, em glória. Ele não começou a existir em Belém. Ele não foi criado. Ele sempre existiu. E ele possuía a glória junto ao Pai desde toda a eternidade. Paulo escreveria sobre isso aos Filipenses, que sendo em forma de Deus,
Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus se esvaziou. Ele deixou de lado as prerrogativas da divindade, não sua natureza divina, mas a expressão plena de sua glória. Ele velou sua divindade em carne humana. E agora, às vésperas da cruz, ele pede ao Pai: devolve-me a glória que deixei de lado para poder salvar a humanidade. E essa glória seria restaurada na ressurreição. Quando Jesus saísse do túmulo, ele seria o Deus-homem glorificado, não mais limitado por carne mortal, mas em corpo ressurreto, imortal, glorioso. Jesus então volta sua atenção para os discípulos. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, o teu nome. No pensamento hebraico, o nome representa a natureza, o caráter, a essência. Jesus manifestou quem Deus é. Ele revelou o Pai. Filipe havia perguntado: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Quer saber como Deus ama? Olhe para Jesus. Quer saber como Deus lida com pecadores? Olhe para Jesus. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Os discípulos eram do Pai, e o Pai os deu ao Filho. Esta é uma verdade profunda sobre eleição. Ninguém vem a Jesus, a não ser que o Pai o traga. E todos que o Pai traz ao Filho, o Filho recebe. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. As palavras de Jesus não eram suas próprias, eram as palavras do Pai. Jesus não inventou uma nova religião. Ele revelou o coração do Pai. Cada parábola, cada ensinamento, cada palavra era a transmissão perfeita da mente de Deus. E eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eles entenderam, finalmente, não perfeitamente ainda, mas eles creram que Jesus veio do Pai, que ele não era apenas um homem, que ele era o enviado divino, o Messias, o Filho de Deus. E então Jesus faz algo extraordinário. Ele ora especificamente pelos seus. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não rogo pelo mundo. Neste momento, a oração de Jesus é focada, específica. Ele não está orando pela humanidade em geral. Ele está orando pelos que o Pai lhe deu, pelos que creram, pelos seus discípulos. Isso não significa que Jesus não ama o mundo. João 3,16 deixa claro que Deus amou o mundo, mas aqui, neste momento, a oração de Jesus é sacerdotal. É pelos seus, pelos que o Pai lhe confiou. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Tudo que é meu, é teu. Tudo que é teu, é meu. Propriedade compartilhada, unidade absoluta. Isto é algo que só Deus pode dizer. Nenhum ser criado poderia fazer tal afirmação. E já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Jesus estava prestes a partir. A cruz estava chegando. A ressurreição viria, e depois, a ascensão. Ele voltaria ao Pai. Mas os discípulos ficariam, no mundo, expostos, vulneráveis. E por isso Jesus ora: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Guarda-os, protege-os, preserva-os, não deixe que nenhum se perca. E para quê? Para que sejam um, assim como nós. A unidade dos crentes deve refletir a unidade da Trindade. Não uniformidade, mas unidade. Unidade de propósito, de amor, de verdade. Uma unidade tão profunda que o mundo olhe e veja o reflexo da própria Trindade. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Jesus guardou todos, exceto um, Judas, o filho da perdição, aquele que escolheu a traição, aquele cuja queda cumpriu a profecia de Salmos 41. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E agora Jesus estava indo embora, e ele pede: mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos, a alegria de Jesus, mesmo indo para a cruz, mesmo enfrentando o horror do Getsêmani e do Calvário. Jesus fala de alegria, porque ele sabia o que estava do outro lado: ressurreição, vitória, redenção consumada. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. A palavra de Deus sempre provoca oposição. Jesus foi odiado, e aqueles que seguem Jesus também serão odiados, não porque são odiáveis, mas porque o mundo odeia a luz.
Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não os remova, deixe-os aqui. Eles têm uma missão, mas protege-os. Livra-os do maligno, do diabo, do mal que permeia este mundo caído. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Cidadãos do céu, embaixadores de outro reino, estrangeiros e peregrinos nesta terra. Esta não é nossa casa. Estamos aqui em missão, mas nosso lar é com o Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica, separa, purifica, torna-os santos. Como? Através da verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Não contém verdade. Ela é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como, da mesma forma, com o mesmo propósito, com a mesma autoridade, Jesus foi enviado pelo Pai. E agora ele envia seus discípulos. A missão continua. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus se consagrou, se dedicou completamente ao propósito do Pai, até a cruz, até a morte, para que nós pudéssemos ser santificados. E então Jesus amplia sua oração, não apenas pelos 12, mas por todos que creriam através deles. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Isto é extraordinário. Jesus orou por você. Se você crê nele hoje, Jesus orou por você há 2000 anos. Você estava em sua mente naquela noite. Você estava em seu coração, enquanto ele caminhava para a cruz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Unidade, novamente. A oração de Jesus é pela unidade da igreja, não unidade institucional, não uniformidade denominacional, mas unidade espiritual profunda, uma unidade tão real que o mundo veja e seja convencido de que Jesus foi enviado por Deus. A divisão na igreja é uma das maiores tragédias, porque ela contradiz a própria oração de Jesus. Ele orou pela nossa unidade, e nós tantas vezes escolhemos a divisão. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. A glória que Jesus recebeu do Pai, ele compartilha conosco. Não a glória da deidade, que pertence somente a Deus, mas a glória de sermos filhos, de estarmos unidos a Cristo, de participarmos da vida divina, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Cristo em nós, o Pai em Cristo, uma cadeia inquebrável de união, e o resultado, unidade perfeita, e um testemunho poderoso ao mundo. E então vem a promessa mais gloriosa de toda a oração. Pai, aqueles que me deste quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me tens amado antes da fundação do mundo. Onde eu estiver, no céu, na glória, na presença do Pai, Jesus quer que estejamos lá, com Ele, para sempre. E por quê? Para que vejamos sua glória, a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Novamente, Jesus afirma sua pré-existência eterna. Ele estava com o Pai antes da criação. Ele era amado pelo Pai antes que houvesse tempo, antes que houvesse universo, antes de tudo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. O mundo não conhece a Deus, vive em trevas, em ignorância espiritual, mas Jesus conhece o Pai perfeitamente, completamente, e através de Jesus, nós também conhecemos o Pai. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus continuará revelando o Pai, não apenas durante seu ministério terreno, mas através do Espírito Santo, através da palavra, através da igreja. A revelação continua, e o propósito final, que o amor do Pai esteja em nós, o mesmo amor que o Pai tem pelo Filho, habitando em nossos corações, e que Cristo esteja em nós, não apenas conosco, mas em nós, habitando, vivendo, reinando. Esta foi a oração de Jesus antes da cruz, e ela revela verdades monumentais. Primeiro, Jesus existia antes da criação. Ele não é um ser criado, ele é o Criador eterno. Ele estava com Deus no princípio. Ele era Deus no princípio, e tudo foi feito por ele e para ele. Segundo, Jesus voluntariamente deixou de lado sua glória para nos salvar. Ele não foi forçado, ele escolheu, por amor, pelo Pai, por nós. Terceiro, a salvação não é apenas perdão de pecados, é conhecer a Deus, é entrar em relacionamento com o Pai através do Filho, é vida eterna que começa agora. Quarto, somos guardados pelo poder de Deus. Jesus ora por nossa preservação.
e ele prometeu que nenhum dos que o Pai lhe deu se perderia. Se você é dele, você está seguro, eternamente seguro. Quinto, a unidade da igreja é prioridade divina. Jesus orou por isso. O Pai deseja isso, e nós devemos buscar isso, não através de compromisso doutrinário, mas através de amor genuíno e verdade bíblica. E sexto, nosso destino é estar com Cristo, ver sua glória, compartilhar sua eternidade. Esta é a esperança, esta é a promessa, esta é a certeza. Horas após esta oração, Jesus seria traído, preso, julgado, torturado, crucificado. Mas ele enfrentou tudo com a certeza desta oração em seu coração. Ele sabia quem era, o Filho eterno do Deus vivo. Ele sabia de onde veio, da glória eterna com o Pai. Ele sabia para onde ia, de volta ao Pai, após consumar a obra. E ele sabia por quem estava fazendo tudo, por você, por mim, por todos aqueles que o Pai lhe deu. Esta oração é uma janela para o coração de Cristo, para a Trindade, para o plano eterno de redenção. E ela nos lembra que fomos amados antes da fundação do mundo, que Cristo nos escolheu, que o Pai nos deu ao Filho e que estamos eternamente seguros em seu amor. Se esta oração tocou seu coração e aprofundou sua fé, considere se inscrever no canal para mais conteúdo bíblico transformador.